Oi, gente, boa noite! Estamos ao vivo com mais um EBC no ar aqui pela TV Brasil. Eu sou a Karina Cardoso e eu te convido a dar aquele giro pela nossa programação. E a gente vai começar hoje com entrevista, porque logo mais tem Brasil em Pauta. E o tema do programa de hoje é trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Não é isso, Gabriela, tudo bom? Bem-vinda. Tudo bem, Karina? Prazer muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui também. Invertendo os papéis, né? Pois é. Você está aqui sendo entrevistada. É uma novidade pra gente, que a jornalista está do lado de cá, né? Muito bom. Um prazer. Me diga uma coisa, daqui a pouquinho a gente tem programa no ar e vocês estão trazendo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que muita gente acha que está ali mesmo para fiscalizar, né? Para aplicar as punições, mas não é bem isso, né? É um trabalho muito extenso, de grande importância, né? Para a sociedade inteira. É isso aí, Karina. A gente descobriu nessa entrevista que o trabalho da PRF vai muito além da fiscalização, né? Eles também trabalham com a prevenção. O diretor-geral da PRF, que é o nosso convidado, que é o Adriano Furtado, ele conta pra gente que vai desde a apreensão de armas, drogas, até animais silvestres e também trabalham, inclusive, por exemplo, no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é um trabalho muito extenso que acho que vale a pena a população saber. E o Brasil em Pauta é muito comprometido com isso, né? De trazer essas questões todas que têm essa importância para a população, né? Porque a gente tem vários órgãos aí que nem sempre têm conhecimento o que faz de verdade. Exatamente. O slogan até do Brasil em Pauta é que o Brasil está em pauta nesse programa, que é semanal, sempre trazendo aí uma política pública para o cidadão. Ana Gabriela, a gente tem um VT aí que traz um pouquinho mais do que vai rolar hoje daqui a pouquinho. Vamos assistir? Sim. Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Pauta. Criada há 92 anos, ela já foi chamada de Polícia das Estradas. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal é uma das instituições policiais mais importantes do país, responsável pela tranquilidade e segurança das nossas rodovias. Para nos falar um pouco sobre esse trabalho, eu recebo hoje o diretor-geral da PRF, Adriano Furtado. A multa é uma ferramenta que nós utilizamos, necessária, né? Mas ela não é a única ferramenta. Nós temos várias ações que são realizadas, especialmente no processo de educação. E a primeira pergunta que a gente vai ver é do Francisco Magalhães, aqui de Brasília. Vamos acompanhar. No geral, como é o motorista brasileiro? Já somos responsáveis ou ainda muito indisciplinados? Nós temos hoje um problema muito complexo, que é o uso do celular. O uso do celular tem sido uma causa importante de ocorrências de acidentes. Ele já está equiparado ao uso de álcool? Tem vários estudos que ainda precisam aprimorar, né? Mas ele no nosso trabalho e no planejamento das nossas ações, nós colocamos em mesma sintonia. Todas as agências trabalham no enfrentamento à embriaguez. Todas as agências trabalham na questão de fiscalização de motocicletas pela vulnerabilidade, de equipamentos de segurança, o uso do cinto, o capacete, né? E nós, nos trechos que tem pista simples, prioritariamente nos trechos de pista simples, a questão da ultrapassagem. Nós temos um aprimoramento da inteligência servindo de informações para a atividade policial, e isso tem feito, além do aprimoramento da tecnologia, tem feito com que a instituição amplie a sua participação na retirada de drogas, de armas, de cigarros, né? O PRF está prestes a completar 92 anos, né, em julho. Mas só 50 anos após a criação do órgão foram admitidas mulheres, né, no quadro funcional. Hoje, como é a presença feminina no quadro da PRF? Eu diria que as mulheres na Polícia Rodoviária Federal desenvolvem todas as atividades. Ana Gabriela, que legal, né? A gente conheceu um pouquinho mais esse trabalho e fechou com um assunto que é interessante, né? As mulheres, quer dizer que elas assumiram
Assunções tem pouco mais de 40 anos, isso tem pouquíssimo tempo, né? Exatamente, ele contou pra gente que só na década lá de 1970 que elas começaram a ingressar na PRF e, segundo ele, elas já fazem parte de todas as áreas ali da polícia, sem nenhuma discriminação, inclusive uma mulher já assumiu a diretoria geral, que é o cargo máximo do órgão. Mas claro que o número ainda é muito pequeno, né? Porque a gente Abaixo tem de 20%. A gente tem que avançar muitas coisas, né? Inclusive também as mulheres entender que esse lugar também é o lugar delas. E me diz uma coisa, me chamou a atenção essa comparação, né? Porque quando a gente pensa em trânsito, a gente pensa no problema do álcool, que é um problema gravíssimo, seríssimo, que você tenta combater ano após ano, mas agora a gente tem um novo vício, que é o celular, que está aí na mão de todo mundo também. Exatamente, ele aproveita na entrevista para fazer esse alerta para a população, né? Porque acaba sendo um outro vilão. Mas na verdade quem é o vilão não é o álcool e o celular. Somos nós mesmos, né, Karina, que usamos muitas vezes imprudentemente. O motorista brasileiro tem usado imprudentemente. E os dados são alarmantes, né? Exatamente. Me diz uma coisa, agora a Polícia Rodoviária Federal está com uma operação, que é a Rodovida, que fala inclusive sobre isso, né? A Rodovida, pelo que a gente apurou, é um dos carros-chefe da PRF, é uma operação que começa ali no fim do ano, com as festas de fim de ano, vai até o fim, depois do Carnaval, justamente para conscientizar a população, é um trabalho de prevenção e fiscalização. Até porque Carnaval tá chegando, né? E aí mistura tudo junto, né? Tem muito motorista imprudente que bebe, que usa celular e aí... A atenção tem que ser redobrada, né, Karina? Me diz uma coisa, daqui a pouquinho você vai entrar, né? A gente vai acompanhar esse programa às 9 horas da noite. Você que está substituindo o Paulo La Sálvia. Tá de férias, ele que tá de férias. E a Ana Gabriela tá se desdobrando aqui em várias, né? Pois é, na verdade eu coloco no ar, eu edito o Governo Agora, que é um boletim que ao longo da nossa programação aqui da TV Brasil dá as principais informações factuais mesmo. E a gente está, por exemplo, com uma coletiva agora importantíssima sobre o coronavírus, a repatriação de brasileiros que estão lá na China. Então eu dei uma escapada, vim conversar com vocês e depois do programa já entra o Governo Agora. Muito bom. Então tá aí, gente, acompanhar então o Brasil em Pauta daqui a pouquinho, 9 horas da noite. Isso. E a gente agora, tem o Governo Agora, já, é quase que agora, daqui a pouquinho a Ana Gabriela tem que correr para terminar de acompanhar essa coletiva. E lembrando que todos os programas são no site, né? Isso, e também podem ser acompanhados no EBC Play, Karina. Então, ou seja, na palma da mão, mas não na hora do trânsito, exatamente, né, minha gente? Depois. Se liga aí. Ana Gabriela, obrigada, viu? Obrigada. Sucesso pra você. Tudo de bom. Prazer estar aqui. Bom programa pra vocês. Obrigada. E a gente vai para o intervalo rápido. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô de volta com o EBC no ar ao vivo e quem tá ao vivo com a gente também é o Thiago Regoto, gerente da Rádio MEC do Rio de Janeiro. Thiago, boa noite para você, ó. Eu tô sabendo que vem aí um programa especial trazendo as músicas que embalaram os filmes indicados pro Oscar, é isso? Boa noite, Karina. Boa noite ao público da TV Brasil. Você que assiste o EBC no ar. É isso mesmo. Nesse domingo a gente faz um esquenta do Oscar. Você que não teve, por algum motivo, chances de acompanhar, de assistir nas telas os indicados, a Rádio MEC apresenta para você um pouco da história de cada filme e toca a trilha sonora. Nós vamos ouvir as trilhas sonoras dos melhores filmes, de casa melhores filmes, as trilhas sonoras originais e as melhores canções. A programação especial de Oscar, o nosso esquenta aqui do Oscar na Rádio MEC, começa a partir de 6h30 da tarde. E só para você ter uma ideia do que vai ter nessa programação, Karina, se você gosta de guerra, filme sobre a Primeira Guerra, a gente tem a opção do 1917, filme do Sam Mendes, que fala sobre uma história passada neste período. A gente tem ainda uma corrida de carros sobre toda a história de Ford versus Ferrari. Alucinante você ver toda a história de como essas marcas foram construídas. Ainda tem a parte do Coringa que se transformou maior do que o Batman, né? O Coringa ganha o seu filme, né? E traz para a grande tela, na direção do Todd Williams, toda esse grande personagem. A gente tem ainda Era Uma Vez em Hollywood, que fala sobre
a mudança dos estúdios de Hollywood nos anos 50 e como é que os atores se adaptaram nesse período. O filme é do Tarantino, não precisa dizer mais nada, né? Na sequência, a gente tem Parasita, é o outro indicado a melhor filme do Bong Joon-ho, que fala sobre a trajetória de uma pobre família que acaba entrando no círculo da alta sociedade, ensinando aulas de inglês. A gente vai ouvir também na Rádio MEC, nesse final de semana, indicado a melhor filme, a trilha sonora do filme irlandês de Martin Scorsese. Não preciso dizer mais nada, né? Tem ainda Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, tem Jojo Rabbit, de Taika Waititi, e temos A História de um Casamento, de Noah Baumbach. Esses são os indicados a melhores filmes. A gente vai ouvir também as trilhas originais, porque são composições feitas para os filmes. Então, você tem aí veteranos como John Williams, Alexandre Desplat e uma nova compositora islandesa que eu chamaria muita atenção para ela, que fez a música do Coringa, que é Hildur Guðnadóttir. O nome é difícil, mas a música é muito bonita e ela é extremamente talentosa. Os filmes que estão concorrendo à melhor trilha sonora original, e você ouve na nossa seleção musical Star Wars Episódio 9, 1917, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento. A gente tem ainda as canções que encantam e cantam várias gerações. Você vai ouvir Stand Up, ouvir I'm Staying With You, I Can Let You Throw Yourself Away, Love Me Again e Into the Now. Esse é a programação especial do Esquenta do Oscar. Você vai conhecer todos os detalhes dos filmes indicados, não só nessas 3 categorias, mas nas demais categorias do Oscar. São muitas categorias. E conhecer um pouco da história de cada filme ouvindo música. Sempre bom ouvir música, né, Karina? É sempre maravilhoso, Thiago. E o Oscar é esse universo tão maravilhoso. Eu confesso que eu ainda vou fazer uma maratona de alguns filmes e vou ficar ligada nessas trilhas sonoras aí que são incríveis. Obrigada, boa noite para você, bom trabalho. E bora seguir, minha gente, com esporte, porque vem aí os destaques do estádio, um programa que começa logo depois aqui, ó, do EBC no Ar. Olá, Karina, boa noite. Tudo pronto para o estádio de logo mais às 7 da noite. E já te adianto que vai ter muito futebol e esportes olímpicos também. Vamos começar pelo futebol? A gente traz a expectativa da estreia dos times brasileiros nas competições continentais, a Libertadores e a Sul-Americana. Hoje tem a segunda etapa da fase preliminar da Libertadores da América. O Internacional vai até Santiago enfrentar a Universidade do Chile. É o jogo de ida. Ainda vai ter o segundo jogo, que vai ser aqui no Brasil no dia 11. Só para todo mundo entender, ainda tem uma terceira etapa prévia da Libertadores. Só depois, na fase de grupos, é que a competição reúne todos os classificados e assim começa para valer a disputa. Já pela Copa Sul-Americana, o Fluminense estreia hoje na competição contra o União La Calera do Chile. A partida vai ser aqui em casa, no Maracanã, às 9h30 da noite. E para o Flu, o torneio é uma prioridade para este ano. E por isso deve reunir uma torcida animada hoje aqui no Rio de Janeiro. Ainda na parte internacional de futebol, vamos dar a repercussão da estreia do Brasil no quadrangular final do Pré-Olímpico das Américas. É a competição, como a gente tem falado, que vai classificar 2 seleções para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil entrou ontem em campo contra a Colômbia e acabou empatando em 1-1. Nossa seleção tem ainda mais 2 jogos pela frente para conseguir os pontos e se classificar. E é sobre isso que eu vou conversar com o Valdir Luiz. Afinal, o que o Brasil precisa fazer para conquistar essa vaga na Olimpíada? Já na parte dos campeonatos estaduais, se liga que a gente vai mostrar os resultados das rodadas que finalizaram ontem e os jogos que vão acontecer a partir de amanhã. Dos jogos de ontem, o destaque foi a volta do time titular do Flamengo, que venceu a partida contra o Resende por 3-1. O time do Resende abriu o placar com o atacante Manga, mas o Flamengo virou com gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Ainda sobre o Flamengo, também foi destaque hoje o encontro de alguns jogadores do time
com atletas do Atlético Paranaense. Os clubes vão se enfrentar pela Supercopa, torneio inédito que vai reunir o campeão da Copa do Brasil com o campeão brasileiro, no dia 16 de fevereiro, aí em Brasília. Não bastasse tudo isso, ufa, o estádio ainda traz a rodada da NBA e a atualização do funeral da lenda do basquete brasileiro, americano, Kobe Bryant, morto na semana passada em um acidente de helicóptero. O corpo dele e da filha dele, Diana, que infelizmente também morreu no acidente, foram identificados e a previsão é de que o funeral deles aconteça ainda essa semana. Tá vendo? Tem muita informação sobre o mundo dos esportes aqui no estádio, é claro, e a gente se encontra às 7 da noite. A gente volta a se falar também amanhã. Valeu, querida, até mais! É isso, obrigada, Marília. Você viu que ela dá aí o panorama geral, né, do esporte aqui no EBC no ar. Bom, e do esporte a gente vai para a cultura, porque a Anne Zanetti, do programa Fique Ligado, ela acabou de sair do ar, mas está ligada ao vivo com a gente. É com você, Anne. Oi, Karina, que bom participar aqui do EBC no ar. Olha, como você disse, eu apresento o Fique Ligado aqui em São Paulo e aí por aqui nós temos diariamente as produções musicais. Amanhã, aliás, tem reggae no estúdio com uma banda daqui de São Paulo chamada Bloco do Caos. Vão ser 3 apresentações musicais e a gente vai bater um papo com o pessoal para saber mais sobre o som deles e também falar sobre a carreira. Também amanhã é dia do quadro No Controle. A jornalista Thaís de Luna, nossa parceira de TV Brasil aí em Brasília, vai nos atualizar em relação ao universo dos games. E outro assunto que a gente vai trazer aqui para o programa de amanhã é uma exposição que está em cartaz na Galeria Koga Amaro, aqui em São Paulo, vai até o dia 8 de fevereiro, tem entrada gratuita, você vai adorar. É uma mostra da dupla Tangerina Bruno e ela é chamada Estados Cotidianos. Tem como tema cenas corriqueiras do dia a dia. Então, olha só, eu espero todos vocês amanhã às 5h30 da tarde para o Fique Ligado ao vivo. Boa tarde, então. Beijão, Karina. Beijo, Anne. Obrigada. Estarei ligada amanhã, viu? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô de volta com a EBC no ar ao vivo de Brasília. Bom, e quando a gente fala de Brasília, né? Muita gente pensa em quê? Em política. E é sobre isso mesmo que a gente fala agora com a Mariana Jungmann, que está lá no Congresso Nacional. Ô Mari, ontem você falou desse primeiro dia, né, do retorno dos trabalhos. Como é que está sendo essa terça-feira por aí, hein? Olha, Karina, não consegui te ouvir aí no finalzinho do que você falou, mas eu consegui ouvir que você estava fazendo menção a ontem, né, que a gente teve aqui a abertura dos trabalhos aqui no Congresso. Você sabe que a primeira sessão, de fato, né, depois dessa abertura dos trabalhos, regimentalmente essa sessão não pode ser deliberativa, ela não pode ser de votações, nem na Câmara, nem no Senado. Por isso, hoje não teve votações no Senado, mas aqui na Câmara tem um projeto muito importante para ser votado, que é aquele projeto que trata da repatriação, né, dos brasileiros que estão lá na China, que estão em Wuhan e que querem retornar ao Brasil em razão daquela epidemia do coronavírus. Esse projeto, ele é importante porque é ele que vai regulamentar, que vai tratar de todos os detalhes de como é que vai ser a vinda desses brasileiros para cá. Por exemplo, a quarentena que eles vão ter que cumprir, onde eles vão cumprir essa quarentena, para onde eles serão levados, se ao chegarem aqui eles esboçarem algum sintoma dessa doença, tudo isso tem que ser definido legalmente antes desses brasileiros voltarem para cá. Inclusive, o pessoal que mora, por exemplo, em Anápolis, que é onde fica uma das bases aéreas que está sendo cogitada para trazer esses brasileiros, ainda não há definição sobre isso, mas está sendo cogitada Anápolis, Florianópolis, as pessoas ficam com receio e é por isso a importância de estabelecer legalmente aí como é que vai ser tudo isso. Bem, esse projeto de lei, ele vai ser votado hoje aqui na Câmara. Para isso, o presidente da Casa aqui, Rodrigo Maia, já convocou uma sessão extraordinária. Aí sim, já cumpriu aí uma sessão de debate sem votação e aí pode ter uma sessão extraordinária para votar esse projeto de lei. Acontece que esse projeto ainda não tem relator, há pontos dele que geram polêmicas aqui entre os deputados. Então, eles estão reunidos agora numa reunião de líderes para definir quem vai ser o relator desse projeto e também para definir
definir alguns pontos dele, mas a tendência é que aconteça muito debate aqui no plenário da Câmara hoje até mais tarde, indicando já um começo de ano, então aí animado para os deputados, já com sessão indo até mais tarde hoje, e a tendência é ser mais ou menos assim ao longo de todo esse ano, viu, Karina? Tá bom, Mariana. Ó, bom trabalho para você, muito trabalho por aí. Depois você volta aí com mais informação pra gente. E vamos seguir agora com o nosso encerramento. O programa tá chegando ao fim e a gente vai curtir agora o som do Quarteto Jambu, porque essa galera vai marcar presença logo mais às 10h30 da noite no Cena Instrumental, trazendo muito jazz, pop, música de concerto, música autoral. Então, ó, obrigada pela sua companhia. Eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Beijo! Tchau! Thank you.